Vamos começar por ela aqui, só para a gente tirar algumas dúvidas. Eu fiz o vídeo lá então, e de diferente, o que não teve em aula, que a gente não fez, foi essa questão dos vários grupos de ifs aqui. Mas pegando aqui essa primeira, e o trabalho foi adiado, ficou para ser entregue até na próxima semana. O pessoal fazer com calma, a ideia é a gente praticar com calma isso aqui, a gente vai ter mais para frente exercícios ali que, de fato, a gente vai ter que colocar esse prazo e tudo mais. Agora nesse final, a ideia é também passar uma lista um pouquinho maior ali pro período de férias, né? Até para movimentação ali de... Porque a gente vai ter essa parada, né? De mais de um mês. Então a ideia é lá, voltando lá finalzinho de janeiro, alguém dar uma olhada mínima pra gente ter uma volta ali e tudo mais. Então assim, qual que é a ideia aqui? Faça um programa que lê 5 números e diga no final quantos números eram pares e quantos eram ímpares. Neste exercício, apenas 2 variáveis podem ser utilizadas. Uma para receber o número e outra para contar quantas vezes o número recebido foi par ou ímpar. Na verdade, tem que ser 3 aqui, né? Acho que eu falei isso aqui em algum lugar. Na explicação do exercício no vídeo, acho que eu falava. Porque eu vou ter que ter um para me receber, um para contar os ímpares e um para contar os pares. Senão vai ficar confuso aqui. Qual que era a ideia rápida de fazer isso aqui? Deixa eu projetar na tela aqui. O dev. Vou tirar esse meio aqui. Fica só com aquela base do que a gente tem. E o que se pede então é que eu vou ler 5 números. Da forma que está aqui, ainda a gente não conhece estrutura repetitiva. A estrutura repetitiva é exatamente o que a gente vai fazer agora. Para processos que a gente vai fazer a mesma coisa várias vezes. Então assim... vai ajudar muito. Deixa eu ver quantos que a gente está. Estamos em 14 aqui. Mas tá bom, dá para começar nessa parte aqui. Então a ideia vai ser aqui, aquilo de colocar aqui int entrada. Vou colocar aqui um int ímpares e um int pares. Só para a gente controlar isso aqui. E a ideia é a gente fazer aqui, ó. Digite o primeiro valor. E aí eu vou colocar aqui, ó, scanf, é esperado um decimal, e eu vou guardar isso em entrada. Então só receber o valor. A partir disso eu tenho que saber se o número é ímpar ou se ele é par. E a gente viu na última aula que essa questão de tratar sobre ímpar ou par é simples. Eu faço um se, que é o conteúdo da nossa última aula, eu questiono, né? Eu faço aqui uma condição se. Esse número que chegou... Quando eu divido ele por 2, observando o resto, na verdade, né? Então, por isso que a gente fazia ele aqui, porcentagem 2, porque a divisão por 2, observando o resto, se isso for igual a 0, ou seja, se o resto dessa divisão for 0, consequentemente ele é par. Então, eu vou dar um pares mais. É a mesma coisa do que pares igual a pares mais 1. Então, pares no primeiro momento vale 0. Quando eu faço pares mais 1, é como se eu guardasse 1 ali. Então, eu somei 1 nesse valor aqui. Tá, eu vou fazer esse processo porque isso aqui vai ser repetitivo. Se não, dava para ter feito aqui assim, até pares igual a 1, depois o outro igual a 2 e por aí vai. Se ele não é par, ele é ímpar. Não tem outro cenário. Então, aqui tá simples, é só colocar ímpares mais. São cenários excludentes, onde então o se não pega todo o resto. E é isso que a gente tem que ter cuidado se realmente faz essa diferença. Porque teve aquele caso onde a gente tinha maior e menor, e a gente estava querendo usar se e se não, mas tinha a possibilidade do igual. No ímpar e no par, a gente tem ou ele é ímpar ou ele é par, né? A não ser quem classifica ali como neutro, alguma coisa assim, mas nossos pontos aqui vão ser ímpares e pares. Tá, fiz para o primeiro. Isso aqui é a mesma coisa que eu vou ter que fazer para todos os outros aqui. Então, assim, seguindo o que se pedia aqui de maneira geral, a gente vai receber os 5 números e ao final ver quantos eram ímpares, quantos eram pares. Então, basicamente, é como se eu desse um Ctrl+C aqui, Ctrl+V e vou mudar só aqui, ó. Segundo. E vou seguir colando. E depois volto explicando. Terceiro. Quarto.
e quinto. Só questão de texto aqui mesmo. Então aqui coloquei os 5 valores, então ele vai fazer para cada um deles, ele recebe o valor, faz o teste se é ímpar ou par, faz o teste se é ímpar ou par. Ao final, ele vai imprimir aqui, como pediu o exercício, printf. Deixa eu pegar o texto do jeito que ele está. Você digitou esperado um decimal, números pares e esperado números ímpares. Então, eu só mostrei para ele ali que vai ter uma frase onde vai ser, você digitou, aí vai vir um número, números pares, e depois aqui um outro número, números ímpares. Então, aqui eu coloco as variáveis pares e ímpares. Quando eu rodo isso aqui, tá aqui para aparecer. Quando eu rodo isso aqui, espera que faltou um ponto e vírgula. Ele vem para a tela e digita os valores. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, digitei 2 números pares e 3 ímpares. 5, 7 e 9 são ímpar. 6 e 8 são par. Então, deu certo. Rodando mais uma vez. 4, 5, 6, 7 e 8. 3 pares, 2 ímpares. 4, 6 e 8, par. Os 5 e o 7 são os ímpares. Então, ele contou certinho. O nosso ponto aqui, basicamente, estava nessa questão do ímpar e do par. De considerar esse se, que é a divisão por 2 pegando o resto igual a 0, é o nosso par, se não é ímpar. A base do exercício, a ideia e o que estava para ser avaliado, vamos colocar assim, era essa parte. Então, assim, não tem muito segredo. Passando para a segunda, e aqui eu não vou fazer todas as categorias, mas só para dar uma noção, faça um programa que leia a idade de um atleta e imprima a sua categoria. Então, assim, baseado nisso que a gente tem aqui. Então, tem classificações. Isso aqui também é muito simples de ser feito. Então, vamos pro dev aqui de novo. Estamos em quanto agora? 16 pessoas. Então, assim, vamos lá. E a qualquer momento, gente, eu nem sempre estou olhando a tela aqui. A qualquer momento vocês podem abrir o áudio aí. A Maria Laura está falando que não conseguiu desenvolver a 3. Vamos chegar nela aqui, agora que eu vi a mensagem. Vocês podem, pelo áudio, me interromper. Tem essa questão de levantar a mão, mas como algumas vezes eu tô lá no outro software, a gente não vê que a mão levantou aqui. E aí alguém que está vendo e perceber que eu não me atentei que alguém levantou a mão, só me avisar. Alguém que tiver com o áudio aberto, tem dúvida aqui, que a gente para e eu resolvo a dúvida de vocês. Beleza? Só pra gente ir rendendo aqui. Então vou pegar aquela ideia de sempre, apago, fica só a base aqui do que precisa. E a ideia são intervalos. Então eu vou ter ali, e o exercício quer que a gente classifique atletas ali, né? Faça um programa que leia a idade de um atleta e imprima a sua categoria. Então assim, e vai ter aqui um int idade, onde eu vou colocar aqui printf, digite a idade do atleta, e aqui eu vou colocar o scanf para receber isso, né? Então é esperado um decimal, eu guardo isso aqui dentro de idade, que eu coloquei ali, e depois é basicamente você fazer essa classificação. Então vão ser aqueles intervalos da forma que está ali. Dentro do PDF ele tem de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13. Então tem classificações. Vou criar a minha própria aqui. E isso aqui é indiferente. 5 a 7 inclui o 5 e inclui o 7 na minha visão. Mas vou colocar aqui se idade for igual ou maior que 0 e idade for igual ou menor que 5, eu vou colocar que aqui ela é uma criança, na verdade. Printf, o atleta é uma criança. E nem tem essa classificação lá. Mas isso aqui eu estou criando um intervalo entre 0 e 5, incluindo 0 e 5. Porque eu falei aqui, ó, o que ele tem que ser aqui? Ele tem que ser igual ou maior que 0 e tem que ser igual ou menor que 5. Então, quais são os números que servem aqui? Para esse caso, serve o 0, serve o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vou classificar como criança. E assim eu vou montar meus intervalos.
existe a possibilidade de fazer assim, ó. Se não, se. Eu não mostrei isso dessa forma, mas vamos fazer ele dessa forma e eu explico qual que é a diferença. Aí a gente vai fazer aqui, se a idade é igual ou maior que 6 e a mesma idade é igual e menor que 10, por exemplo, aqui. E eu vou colocar printf, o atleta, aqui eu vou colocar bebê, e aqui eu vou colocar criança. É uma criança. Só para ter uma diferenciação. E aqui eu posso colocar ainda um else com if aqui dentro. Mas da forma que eu mostrei da outra vez, pode ser só esses aqui, mas já serve para me explicar. A forma que eu mostrei no último vídeo, eu fui empilhando ifs um debaixo do outro. Algo como isso aqui, ó. Ficou desse jeito aqui o que eu mostrei na última aula. Tá. Então ele testa aqui se a cidade está aqui, senão ele testa se isso está aqui. E isso funciona muito bem. Vamos fazer um terceiro aqui, vamos fazer um até 15 anos aqui, vamos chamar isso de adolescente. De 11 a 15 é adolescente. E vamos fazer um próximo aqui, que se for maior de 15 para nós aqui já vai ser adulto. Não tem nem outro limite. Maior de 15 é um adulto. Tá, então assim, só testando e depois eu volto explicando. Deixa eu ver o que tá errado aqui. Cidade é maior ou igual, ficou invertido aqui, ó. Maior ou igual, menor ou igual. E aí vai ficar para todos aqui. Vou pegar a base e copiar. É só inverter. O lado do igual ficou invertido para eles aqui. É o sinal primeiro, depois essa igualdade. Por isso o erro aqui. Aí rodando, vou colocar aqui um 5. Até um bebê. Um 7 já é criança. O 12 aqui, ele vai enquadrar adolescente. E o 50 aqui, por exemplo, adulto. Entrou em todas as classificações. Quando eu faço isso, e aí só diferenciar para vocês explicar aquele caso que eu estava tentando fazer, tipo, por exemplo, assim, aqui eu colocar um else e esse if aqui e para dentro desse else. E aí dentro desse if aqui, esse if gera mais um else, que vai ser esse outro aqui. Vou alinhando eles internamente. O resultado final vai ser o mesmo. Só que o número de testes feitos é diferente. E aí eu vou explicar. Mas nesse primeiro momento que a gente está aprendendo, eu sugiro que vocês façam daquele primeiro jeito que eu fiz ali. Um debaixo do outro. O que acontece aqui? Eu fiz um teste, agora dessa forma que tá. Quando eu rodo, ó, vocês vão ver que não vai mudar nada. Eu coloco 8 aqui, ele é criança. Se eu coloco aqui 65, ele é adulto e por aí vai. Só que dentro do que está feito aqui, o número de testes que eu faço muda. Como assim o número de testes que eu faço muda? Dessa forma que está aqui, se eu digito, por exemplo, a idade é 3, ele vai testar. 3 é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5? Sim, 3 enquadra aqui. Então ele é um bebê. Ele faz esse teste e só. Por quê? É um if. Então ele testa isso aqui. O lado do senão, que é todo o resto, ele nem vai testar. Ele já achou um lado para aquilo ali. São coisas excludentes, igual a gente viu. Agora vamos supor que é um 7 a idade. O que ele faz? Ele vai testar aqui, primeiro esse teste, e vai ver que o 7 não enquadra aqui. Ele entra no senão. Então ele vem para esse grande grupo. Aqui dentro desse grande grupo, a primeira coisa que ele encontra é esse if. Ele vai testar. 7 enquadra nisso aqui? Sim. Então aí ele faz 2 testes, esse e depois esse. E tudo que está aqui, ele ignora. Aí vamos supor agora que se fosse a idade de 12, que vai enquadrar aqui. Ele faz esse primeiro teste, só que ele vê que ele não enquadra, ele entra no senão, aí ele faz esse teste, aí ele vê que não enquadra, aí ele entra no senão, aí ele vem para cá, e aí ele entra aqui. São necessários 3 testes.
Alguém vai falar alguma coisa? Tá bem baixo, Otávio. Não sei se se você tentou falar ou é só um fundo aí na sua casa. Qualquer coisa depois você digita aí ou tenta novamente, por favor. Tá. E aí no caso aqui, se fosse uma idade superior a 15, ele faria os 4 testes. Isso aqui, computacionalmente, é mais rápido, porque eu não, a todo momento, faria todos os testes. Quando eu faço daquela forma que eu mostrei primeiro, e vou voltar para ela, ver que são só os ifs aqui, ó, que é a forma mais normal que a gente vai ver isso aqui acontecer, e provavelmente foi a que vocês desenvolveram, até porque no vídeo tava assim, aqueles 4 ifs um debaixo do outro. Vou só voltar a indentação aqui para ficar organizado. Esse aqui. Isso. Então, alguém falou de novo. Mas não consegui ouvir, não. Tá. Então, assim, independente de qual seja a entrada, ele vai testar 4 vezes quando eu faço isso aqui. Computacionalmente, isso aqui é uma solução pior. Porque o que ele faz? Se eu colocar a idade 3, ele testa e entra aqui, me dá essa resposta. Mas não é porque ele me deu essa resposta que ele não testa aqui. O 3 vai ser testado aqui. Ele só não enquadra. O 3 vai ser testado aqui. Ele só não enquadra. E o 3 vai ser testado aqui. Ele só não enquadra. Quando eu faço aqueles elses e o if dentro dos elses, eu limito a quantidade de testes. Porque eu começo a criar aqueles cenários excludentes. Se eu já encontrei o certo, eu não faço o outro. Mas nesse primeiro momento, não se preocupem. Podem fazer assim um if debaixo do outro, sem problema nenhum. Acredito que foi assim que vocês fizeram enquanto solução e tá tranquilo. Só para ficar a explicação aí e como é uma boa prática de programação. Tá. Vamos voltar aqui agora. E aqui acho que deu para entender. A diferença que a gente vai ter aqui de fato é que são categorias diferentes. Acho que tem mais, não, são 5 categorias aqui e é para imprimir como infantil A, infantil B. Então assim, o cenário é um pouco diferente, mas a ideia é aquela ali, não foge disso ali. Tá. Agora o terceiro era de fato mais complexo, igual aqui, deixa eu ver quem falou, foi Maria Laura que disse aqui, porque ele tinha que envolver muitas coisas aqui, esse terceiro. Então faça um programa que leia o salário, o número de horas trabalhadas, o número de horas extras trabalhadas e o número de dependentes. Então eu tinha 4 entradas. Tá. E aí eu vou fazer os cenários diferentes ali. O programa retornará o salário final do empregado, sendo que há um benefício de R$ 128 por dependente. Então vamos por partes. Deixa eu ver o que está sendo exibido para vocês. É o PDF. Então, deixa eu voltar a tela aqui agora para o D. Eu vou tirar aqui esse meio. E eu vou ter que primeiro as 4 entradas ali. O que ele pede, então, é o salário. Vou colocar aqui um float. Salário. Isso eu vou receber do usuário, mas eu gosto de inicializar. O int. Horas trabalhadas. O int. Horas extras. E um int dependente. São as 4 informações que vão vir do usuário aqui. E nesse primeiro momento, na verdade, e é o que eu sugiro sempre quando vocês estiverem construindo, quando fala leia, isso vem do usuário. Mas num primeiro momento a gente pode fazer isso da nossa cabeça aqui, ó. Pode deixar um valor aqui, não é um problema não. Deixa aqui valores fixos para você testar e até para você ter um controle e ficar mais rápido o seu teste. Então o que ele tem ali, ó? Há um benefício de R$ 128 por dependente. Então a primeira coisa que eu vou ter que entender sobre o dependente aqui é que eu vou criar um valor ou vou receber um valor a partir dos meus dependentes. Eu posso colocar que é o quê? Dependente é igual a dependente vezes 128. Por quê? Eu vou pegar esse número que ele me deu, multiplicar por R$ 128, que é o que eu recebo por dependente. E agora, dentro de dependente, eu não tenho mais o número 3, que no caso viria do usuário, quantos dependentes ele tem. Eu tenho aquele número
vezes o 128, que é meu valor final, que isso vai ser somado lá. Deve-se pagar o imposto de renda de acordo com o salário. Então, esse imposto eu vou ter que calcular. Então, isso aqui vai ter que ser o quê? Esses dois casos aqui vão ser esses casos, tipo do exercício 2, onde eu tenho que primeiro observar em qual categoria ele se enquadra. Então, vai ser aquilo que eu vou ter que fazer aqui, aquela questão do if. If salário, aqui o primeiro ele coloca como até 1.434,59. Se o salário menor ou igual a 1.434,59, eu vou ter que fazer em cima dele aqui o imposto em cima de alguma coisa. Eu vou colocar aqui imposto, um float imposto aqui. Float imposto. Vai começar como 0. Se for isso aqui, o imposto vai ser 0, de fato. Imposto igual a 0. E aí vão ter os valores aqui, ó. O próximo é o quê? Se o salário for entre 1.434,60, se for maior que isso aqui, e esse salário, o menor ou igual, teu limite aqui é 2.150. 2.150. Se for isso aqui, o imposto é 7,5%. 7,5%. Que talvez vale vocês fazerem aqui para ficar a multiplicação simples, no lugar de colocar o 7,5 aqui, e na verdade tem que ser o ponto, né? Eu coloco 0,0.705. Porque isso aqui, na base, quando eu vou multiplicar, se a gente for observar, e aí matemática, né? Não é segredo nenhum, só matemática simples. A multiplicação disso aqui, eu já consigo fazer esse cálculo de imposto aqui tranquilo. Isso aqui é igual ao 7,5%. Vamos colocar assim. Quando eu multiplicar os 1.400 aqui, o meu salário por isso aqui, eu tenho 7,5%. E aí vou trabalhar com esses valores aqui, para não fazer todos os casos. Mas esse que é o ponto. Faria aqui todas as possibilidades que eu tenho. Vamos aumentar aqui. Vamos trabalhar com esse salário de 1.400. No primeiro momento eu não vou pagar imposto. Depois eu faço um aqui que paga imposto. Tá. E depois tem o benefício também do mesmo jeito aqui. Quando eu observar aqui o salário líquido. Há um benefício de acordo com o salário após o imposto de renda. Então, assim, eu vou ter que fazer o quê? Depois eu vou ter que fazer uma conta de quanto que eu vou pagar de imposto de fato. E aí, para fazer esse cálculo, eu posso fazer aqui, ó. Imposto vai ser igual a imposto vezes o salário. E quando eu faço isso, era a mesma coisa de estar fazendo aqui, ó. Vamos fazer aqui no comentário. 1.400 vezes 7,5% aqui. Essa é a conta que eu estou fazendo. Aqui no caso igual a 0, né? Porque ele vai estar trabalhando aqui dessa forma. Então, assim, quando eu coloco 1.400, então aqui igual a 0 no caso. Então vai dar 0. O imposto aqui é 0. Porque calculado o imposto, eu vou colocar aqui o salário, vai ser igual a salário, menos o imposto. E nesse caso aqui não vai mudar nada na minha vida, né? Então assim, como o imposto aqui ficou em 0, vai dar 0 do mesmo jeito. E depois eu tenho que fazer uma outra classificação do que vai ser o meu benefício aqui. Então depois que eu fizer esse cálculo, eu tenho que fazer um segundo grupo aqui dessa classificação baseada no salário de novo. Eu vou colocar aqui algo próximo disso aqui, onde eu coloco aqui, vou até reaproveitar o outro, que aqui, se até 500. Então, assim, aqui se o salário menor ou igual a 500, e aqui eu vou chamar de benefício, né? Int benefício igual a 0. Aqui no lugar de imposto, aqui se for até 500, benefício igual, o exercício fala em 180. E aqui depois, se de 500, menor ou igual, maior ou igual a 500.01 até 1.000. Aqui, o benefício passa a ser, tem outro valor aqui, 120.
e por aí vai, né? Acima de 1.000 vai ser 100. Aqui o acima de 1.000, algumas vezes as pessoas vêm e criam dessa forma assim, ó. Se salário maior que 1.000, 100. Tá certo? Tá certinho, tá perfeito. Mas outra forma de fazer isso aqui era só simplesmente colocar o else. Isso aí só para levar vocês a pensarem. Por que que era só isso aqui? Porque se esse salário, vamos ver se vocês concordam comigo. O salário, ou ele é menor que 500, ou ele está nesse intervalo de 500 e 1.000 aqui, ou ele é maior do que os 1.000. Então é o caso do senão. Então tem todos os casos aqui, tem todas as possibilidades aqui, e então assim, eu não preciso muito preocupar sobre... Como que eu vou colocar aqui? Eu não preciso me preocupar sobre os outros casos, porque aqui já estão todos. Mas quando a gente não tem essa certeza, faça o if da forma que está ali nos grupos. Coloca aqui um if maior que 1.000, não tem problema nenhum. Ainda o exercício, ao final, ele queria lá o salário final do empregado. Então, basicamente, o salário final do empregado vai ser o que aqui? Eu vou ter que pegar aqui, já foi descontado o imposto aqui em algum momento. O salário final dele é o salário. Então, o salário mais o benefício. Benefício. E aí eu imprimo aqui, ó, printf, salário final, esperado, um float. E aqui esse float aqui vai ser o salário. Vamos rodar isso aqui no primeiro momento para a gente ver se está certinho. Quando eu rodo o primeiro, claro que a gente tem que ver ali também que eu coloquei valores fixos, né? Então, assim, a gente vai ter que nós mudar. No caso de vocês, a ideia era receber do usuário. Ficou em 1.500, o que faz sentido, porque aqui, ó, o imposto é 0. Então, ele não perde dinheiro. E aqui dentro do benefício, então, assim, meu salário líquido ficou em 1.400. Então, para quem tem acima de 1.000, o benefício é de 100. 1.400 mais o 100, deu nisso aqui. Aumentando meu salário aqui para 1.800, para enquadrar no imposto, a gente vai ter desconto, aí vai fazer diferença. Ficou 1.765 agora. Então, assim, vamos ver o que aconteceu. Eu recebia 1.800, eu vou ter que calcular aqui meu imposto. E até para a gente ter certeza sobre quanto que é o imposto aqui, para a gente ter que fazer conta a essa hora, vamos dizer assim, ó, eu vou imprimir ele aqui. Estamos no computador, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar um /N para a gente não ter problema. Que é o cálculo do imposto, vem aqui dentro para mim, já para a gente fazer a conta fácil. Ó. A hora que ele calcular meu imposto, ele já me avisa quanto, que a gente já faz esse cálculo tranquilo aqui. Ele vai rodar, mas pelo valor que estava ali, ele, ó, o imposto... Peraí, deixa eu ver se ficou certo. Não, eu quero... É aqui que eu quero imprimir o imposto, depois de calculado. Ali, ele tem ali é só a taxa de imposto. É aqui que eu preciso desse cálculo. Mas é aquele valor ali menos 100. Porque o benefício ele vai ser de 100 do mesmo jeito. Com 135. Então aqui, ó. Eu vou pegar os 1.800, tirar 135. Daria 1.665. E ao final ele somou 100. Porque meu salário líquido, como é 1.665 ali, vai enquadrar nesse mesmo benefício. Então assim, são vários os cenários. E aqui... até tentando não especificar demais, porque esse exercício eu acho que vai ser bom para vocês exercitarem todos os conhecimentos. Essa terceira, ela era mais complexa mesmo, mas era a ideia de uma situação mais real, de um programa que serve para fazer cálculos e pega essas questões. Ali tinha essa ideia de um benefício que é calculado, de uma taxa que é de um imposto que foi calculado e tudo sendo aplicado dentro do valor que foi recebido. Então, assim, é um tipo de exercício que ajuda muito enquanto lógica, enquanto entender a questão da condição ali e sobretudo. Então, faça com calma e com atenção essa terceira, que ela ajuda muito. E aí eu vou perguntar essa aqui diretamente, porque foi quem relatou que não tinha conseguido. Maria Laura, ficou mais claro agora? Talvez a dúvida que você teve na hora de tentar desenvolver da sua forma, se você conseguiu esclarecer, você ainda tem alguma dúvida?
Não, mas é assim mesmo. Esses primeiros contatos, a gente tem muitas dúvidas mesmo. Acontece, é normal, vamos dizer assim, todo esse processo de dúvida nesse primeiro momento. Mas acho que se você conseguir entender, perfeito. Mais alguém com dúvida, gente? Alguém não entendeu? Antes da gente avançar e começar de fato aqui a seguir com o conteúdo. Então ninguém se manifestou. A entrega disso fica para o próximo sábado. Então, assim, mais uma vez, mais do que entregar o exercício, façam para aprender, façam para entender. Então, assim, pega e faz essa 3 com muita calma. A 1 e a 2 são só base para 3. Aqui, essa lista, vamos dizer assim, eu podia resumir ela só com a questão 3. Enquanto conhecimento, ela já tem tudo que eu preciso ali para saber que o aluno entendeu a parte de condicional, esses grupos, e já está aplicando os outros conceitos. Porque aqui a gente, pegando da aula anterior, a gente tem essa questão da multiplicação, tem a ideia aqui da matemática financeira aplicada aqui também, esse conhecimento sobre o imposto, sobre essas regras, sobre essas multiplicações e assim, tudo mais. Então, assim, tem muito conhecimento ali que se agrega dentro desse exercício. Mas vamos para a aula, então. Vamos voltar aqui para os pontos. Da onde a gente parou. Aqui são de condição. Aqui é o de repetição. Esse aqui é a sequência da aula. Na última, a gente estava nesse ponto aqui de condições e decisão múltipla. Então, a gente chegaria no switch aqui. Então, até então, deixa eu ver o que está para vocês na tela. Só para ter certeza que vocês estão vendo. Isso, vocês estão vendo o PDF também. Então, perfeito. Comando Swift. O objetivo do comando Swift é simplificar uma expressão onde uma variável inteira ou caractere deve fazer diferentes operações dependendo exclusivamente do seu valor. Sua sintaxe é switch, variável inteira, case valor comandos break, case valor comandos break. Tá, vamos ver isso aqui na prática. Qual que é a ideia ali? Eu tenho um switch ali, A, que ele colocou ali. O caso ali tem um número e tem algo que acontece, uma ação que acontece. Mas, por enquanto, parece que não faz muito sentido, não. Mas isso aqui tem uma aplicação que ajuda, né? Então, assim, ó, vamos ver. Os comandos começam a ser executados a partir do ponto onde a variável corresponde ao valor antes dos dois pontos. Então, que é o caso ali. Executa todos os comandos até que encontre o comando break ou que chegue ao final do bloco de comandos de switch. Valor padrão. Você pode utilizar, ao invés de um valor, o valor default. A execução dos comandos inicia o comando default se nenhum outro valor for correspondente ao valor da variável. Tudo que é default é valor padrão, mas assim, continua algo bem confuso. Por enquanto, assim, se eu não soubesse do que se está de que está tratando aqui, eu acho que não está falando nada com nada. Mas então aqui o switch aqui é o que? Tem os casos, que aqui me parecem matrículas. E a ideia é que o quê? Se a matrícula for a 101,29, ele vai imprimir aqui que a aluna aqui era Maria Cândida. Se a matrícula for 33,860, é que é a Larissa. Se não for esses números, ele vai entrar num default, que é o quê? Se não é esse, ele vai para um caso padrão. Ele vai falar o quê? Que o aluno não está matriculado. É quase como se fosse o quê? Um senão, esse default aqui. Só para explicar onde a gente está chegando. Ele testa o switch, esse A é esse valor que chegou, então é como se fosse um if de várias possibilidades. Só para vocês começarem a entender o switch. Então é como se fosse assim, ó, se A, switch A. Se A, o que é o A? É um número. E aí eu estou fazendo, se esse número, se o caso desse número, o número é 101,29, ele vai imprimir para mim Maria Cândida. Se esse número é o 33,860, ele imprime Larissa. Se esse número não é nenhum nem outro, ele vai entrar no caso padrão. Ele vai falar que o aluno não está matriculado. Tá, vamos avançar aqui de novo. Ele não está passando para mim os próximos slides. Deixa eu tentar pegar essa aula de novo aqui e ver o que aconteceu com esse slide. Só um segundo.
Comandos condicionais. Ela está incompleta aqui para mim, mas não tem problema não. Vamos mostrar isso aqui na prática. Então acho que assim, a explicação básica disso aqui, acho que deu para agregar. O que é a ideia? Ele é um se, só que com casos. Então vamos ver aqui. Vou enquadrar dentro daquela ideia de idades ali ainda, né? De possibilidades. O caso ali, ele vai testar as possibilidades se enquadram. Como assim? Vamos tentar fazer um switch case próximo ao que a gente está trabalhando desse de matrícula. E depois a gente volta para esse outro. Então aqui vai ser aqui um int matrícula igual a 0, só para a gente iniciar. E eu vou ter aqui um switch, igual ele mostrava lá, onde eu recebo matrícula. E aí a grafia disso aqui dentro do switch, eu faço aqui uma chave, porque tudo vai acontecer aqui dentro. E aí eu coloco os casos. Caso aqui, se essa matrícula for 1, aí eu vou fazer alguma coisa. Print, vou colocar aqui printf, aluno 1, barra n. E sempre eu tenho que colocar o break. O break é um comando de encerramento quando é alguma coisa que tem uma duração maior. Como assim uma duração maior? A ideia do case aqui é ele visitar, teoricamente, todos os casos. Então, caso 1, caso 2, todos os casos aqui que eu criar, ele visitaria aqui para mim todos esses casos e testaria. Quando eu dou o break, ele fala assim, é como se fosse, já encontrei o que eu queria, nem precisa testar o resto. Então, é mais ou menos isso, para ele nem testar o resto. Então, aqui, default aqui, é aquele que eu vou colocar aqui, não matriculado. E vamos ver como que isso aqui funciona na prática. Então, eu tenho aqui o aluno 1, 2 e 3. Vou colocar rodar com o 0 aqui para ver o que sai. Deu não matriculado. Se eu coloco aqui o 1, ele vai falar para mim, aluno 1. Se eu colocar o 2, ele vai falar para mim, aluno 2. Se eu colocar o 3, ele vai colocar para mim, aluno 3. Se eu colocar o 4, ele vai falar para mim, não matriculado. Então é aquela ideia, só para ficar mais claro, agora que vocês viram implementar. Então, eu crio uma variável qualquer e o switch vai ser a partir daquela variável. Ele vai pegar ali, receber aquela variável e vai comparar com os casos. Vai ver se ele enquadra naquele caso. Se esse match aqui for igual ao 1 aqui, ele entra aqui. Se for igual ao 2, ele entra aqui. Se for igual ao 3, ele entra aqui. Se não for nenhum deles, ele entra aqui. Será que são essas as únicas possibilidades que eu tenho aqui de estar trabalhando com esses valores de maneira geral? Eu tenho casos aqui para... Será que eu posso usar switch case para intervalo? Quer ver? E aí que é o ponto do que eu quero ali. O que está aparecendo para vocês na tela? O dev, né? Então, perfeito. Então, assim, porque eu posso usar ele para fazer aqueles intervalos ali e não só esse número do jeito que ele tá. Então, assim, eu posso estar utilizando alguma coisa nesse sentido e não precisa ser... Mas é mais complexo. Eu ia falar para a gente usar aqui dentro daquelas idades, onde está assim, de 5 até 7. Mas eu teria que fazer o quê? Colocar aqui o caso para 5, para 6 e para 7. Então, assim, fica mais complexo. Aonde que é muito utilizado o switch case? E aí eu já falo para vocês a minha experiência quando eu aprendi switch case. Eu nunca gostei desse cara aqui, nunca usei. A gente vai fazer coisas depois, ou faria coisas depois, que tem um menu de opções onde a pessoa escolhe.
Se eu quero, por exemplo, cadastrar, opção 1, pesquisar, opção 2. Então, ele enquadra muito mais em cenários pré-definidos sobre alguma coisa. Igual estava aqui. Tem a possibilidade do aluno 1, 2 e 3, ou qualquer um que não é esse. Então, eu estou só apresentando que existe esse switch, mas nós não vamos ter uma aplicação clara dele aqui. Deu para entender minimamente o que é o switch, por isso que eu não coloquei ele na última aula. Deixa eu ver aqui. Eu tentei gravar porque entrei um pouco atrasada, mas meu notebook travou. Tá sendo gravado assim, Gabriela, e eu tentei... duas Gabrielas aqui, na verdade. Eu vou gravar e depois vou passar enquanto YouTube. Tudo isso que eu fiz aqui, eu tô salvando também. Vou subir o vídeo no final da aula. Para todos que chegaram depois, todos que não conseguiram acompanhar, talvez assim, quando a gente faz de casa, a gente tem problema de internet, alguns estão só pelo celular e depois quer praticar no computador. Então assim como todas as aulas, essas últimas, eu tenho feito depois essa parte em vídeo, e espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Essa aqui eu já estou fazendo em tempo real a gravação do vídeo aqui, e depois vou só passar. Então, podem ficar tranquilos que vocês vão pegar o início, que foi a correção da lista ali até. Tá, então assim, pode falar, Gabriela e Stephanie. Talvez você esteja com problema de microfone, eu pelo menos não te escuto. Pode digitar também que eu consigo ler ali sem problemas. Ou talvez ela já levantou a mão, tem mais tempo ali. Vamos esperar um pouquinho se ela se manifesta. Eu acho que ela chegou até a abrir o áudio, mas se alguém ouvir ela também, vocês me falam. Pra mim não tá chegando o áudio dela, não. Acho que ela tentou digitar ali também, mas ficou a mensagem estranha ali. Ela tá tentando comunicar. Eu vou seguir, e aí se ela se manifestar, aí alguém fala pra mim, por favor. Então assim, não preocupa com esse switch case. A gente não vai ter aplicação pra ele dentro do que eu preciso passar pra vocês. É só porque tá no conteúdo, então acho que é importante esse registro que existe, mas ele é para casos muito específicos, não precisamos nos preocupar com ele. Vamos para a segunda parte aqui, e aí é o que tem de diferente. Ah não, isso aí é só o áudio do Otávio que está aberto ali. Comando de repetição. Então, após a gente entender o comando de condição, que é o se e o se não, o if e o else, a gente passa a ter coisas repetitivas. Igual, por exemplo, o primeiro exercício da lista que eu passei para vocês, ele poderia ter sido feito muito mais fácil, porque eu tive que colocar, digite o primeiro número, fazer 5 entradas, até na forma que eu resolvi com vocês, eu fui fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, de tão repetitivo que é. Dentro da programação, a gente não faz coisas repetitivas com esse Ctrl+C, Ctrl+V. A gente usa um comando já próprio de repetição. A ideia, vamos dizer assim, a gente já tem uma função específica para isso, a gente já tem algo para cuidar de coisas que vão se repetir N vezes. E aí, esse conceito aqui é muito importante, essa aula é muito importante, e a gente deve seguir nesse conceito nessa aula e na próxima ainda. Então, devo passar uma lista mais extensa, e na próxima aula a gente deve estar trabalhando ainda com esse comando de repetição, que é dos conceitos mais importantes que eu preciso colocar para vocês e que eu acho que se aplica a alunos da engenharia civil entender aqui essa questão da condição e da repetição. E a condição vai estar sempre muito atrelada também à repetição, porque o que faz funcionar a repetição é uma condição.
Mas vamos lá. Uma estrutura de repetição permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente, enquanto determinadas condições são satisfeitas. Essas condições são representadas por expressões lógicas, como por exemplo, A maior que B, C igual a 3... Oi? Tô passando aqui. Não. Tava aqui, ó. Obrigado por avisar. Mas não tem nada assim demais, não. Eu só li essa primeira partezinha aqui também, não mudei nenhum. Então tava só isso aqui, ó, mostrando ali que são condições. O que vai determinar meu teste é uma condição, igual o meu if. E eu tenho repetição com teste no início, eu tenho repetição com teste no final e eu tenho repetição contada. São 3 tipos de repetições que a gente vai ter. Tá. Comandos de repetição. O real poder dos computadores está na sua habilidade para repetir operações, uma ou uma série de operações, muitas vezes. Essa repetição são chamadas de laços ou loops. Então são termos que podem aparecer aí para vocês, essa ideia dos loops. E um termo que já vai aparecer é um tal de loop infinito também. Loop infinito é quando eu tenho algum problema aonde fica preso, vamos dizer assim, dentro da condição. Ele não atende a condição ali. Eu tenho um problema dentro dessa condição e eu fiquei preso ali dentro. É normal acontecer essa questão do laço infinito. Então, assim, a gente ter esse problema ali de laço infinito é muito normal isso acontecer. Não se preocupem, mas a gente tem que evitá-los. Então, assim, é uma questão a gente ter que evitar esses laços infinitos e a gente tem que tentar evitá-los porque não é a condição normal. Mas, igual eu disse, vai fazer mais sentido essa ideia de laço infinito à medida do que eu for trabalhando. Laço infinito é quando ele porque ele tem uma condição de parada, vamos colocar assim. Mas vamos fazer que vai ficar mais claro. Tá. Repetição por condição. Um conjunto de comandos de algoritmo pode ser repetido quando subordinado a uma condição. Enquanto condição, faça. Comandos, fim do enquanto. De acordo com a condição, os comandos serão repetidos 0, se falso, ou mais vezes enquanto a condição for verdadeira. A estrutura normalmente é denominada de laço ou loop. Tá, então condição. Qualquer expressão que resulte em um valor do tipo lógico e pode envolver operadores aritméticos lógicos, relacionais e resultados de funções. Condição a gente já está acostumado aqui a entender o que é, porque a gente coloca no if o tempo inteiro essa questão aqui de condição. Mas eu vou sair um pouco da teoria, eu vou primeiro para a prática e depois eu volto na teoria. Acho que vai ser mais fácil. Quer ver? O que é o comando específico aqui que eu preciso para fazer uma condição funcionar? O que eu preciso aqui para atender essas questões aqui de laço, de repetição de maneira geral? O que eu preciso aqui é de usar o comando. E o comando ele vai ter o nome de while. W-I. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Vamos fazer aqui. While. A turma do inglês é o enquanto. Igual estava aparecendo lá também, na teoria do que está sendo feito. Enquanto alguma coisa. Tá. Enquanto é uma condição. E eu vou colocar aqui, ó. O i é igual a 0, por exemplo. Enquanto o i for menor que 0, eu vou colocar aqui, ó. Quer ver? Enquanto o i for menor que 0, aqui dentro eu vou fazer um i++. E aí, vamos tentar fazer que a cada vez que eu passar aqui, eu vou imprimir esse i. Só para vocês entenderem o que é um laço num primeiro momento. Ó, esperado um D, vou soltar um espaço e aqui eu vou imprimir o i. Só de fazer esse código aqui puro e simples. E aí eu volto explicando ele. Vou rodar isso aqui. Pera aí, deixa eu ver o que faltou. Print, né? Tá errado aqui a grafia do que eu tô fazendo.
Aqui não imprimiu nada. Enquanto o i for menor... for menor que 0 aqui... for menor que 5. Eu quero que isso aqui rode 5 vezes, na verdade. Enquanto o i for menor que 5, ele vai começar em 0. Quanto o i, que começa em 0, for menor que 5, eu vou imprimir isso aqui. Então, olha o que ele faz aqui. Ó. Ele imprimiu para mim o 0, 1, 2, 3 e 4. Só com esse comando. Vamos entender o porquê. Para a gente começar a entender esse comando aqui. Então, assim, o que a gente tem aqui? Ó. I começa em 0. Então, vamos pensar aqui, ó. Enquanto comentário. I é igual a 0. O while é enquanto. Enquanto o i for menor que 5, faça alguma coisa. Qual coisa? Ele vai fazer o que está delimitado dentro das chaves. Que é o quê? Primeiro momento, imprimir o i. O i começa a valer 0, então aqui ele imprime o número 0. Depois ele faz i mais mais. I mais mais, a gente já viu que era a mesma coisa que fazer i igual a i mais 1. Que nesse caso é colocar aqui o i recebendo 0 mais 1. Ou seja, colocar aqui que o i é igual a 1 nesse momento aqui. Enquanto era if, depois que ele atendia uma vez, ele já passava para as linhas de baixo. O enquanto é diferente. Ele está preso ali dentro, enquanto essa condição é atendida. E aí a gente vai testar de novo. Como assim a gente vai testar de novo? No primeiro momento, quando eu testei, o i era igual a 0. Agora, o meu i, a gente já viu que ele está igual a 1. E aí a gente faz o teste de novo. Então, o i agora vale 1. 1 é menor que 5? Sim. Então, ele entra de novo. Aí, ele imprime 1, soma mais 1 aqui. Então, o i agora passa a ser 2, né? Vou passar aqui para essa parte de baixo para a gente controlar. Então, aqui embaixo, o i está valendo 2 agora. Oi. Eu acho que ficou aberto só o dev aqui, né? Isso. Então vamos de novo. Mas deu para ver que ele imprimiu 1, 2, 3, 4 ali, né? Então vamos acompanhar aqui de novo, ó. Num primeiro momento, então, aqui, ó, o i... Oi? Tá. No primeiro momento, o i vale 0. E aí ele testa. 0 é menor que 5? Sim. Então ele entra aqui e imprime esse 0. Então aqui, enquanto impressão, vou colocar aqui, ó, impressão... Ele imprimiu o 0 aqui. Só que o que ele faz? Ele soma um nesse i. E ele vem para cá. O que eu falava é que o quê? Antes, o nosso if funcionava como? Se eu fizesse aqui, ó, if i menor que 5, o que ele ia fazer? Ele ia entrar aqui, atender o que está aqui dentro e depois ele já passava para a linha de baixo. O enquanto, ele fica preso ali dentro, enquanto... a condição segue sendo atendida. Como assim a condição segue sendo atendida? O i era igual a 0. Eu somei 1 nele, o i passa a ser igual a 1. Então aqui eu vou imprimir mais o 1. Aí depois eu somo mais 1 nele, o i passa a ser igual a 2. Ele imprime o 2. Aí eu somei mais 1 nele, 3. Ele imprime o 3. Eu somei mais 1 nele, ele imprime o 4. Eu somei mais 1 nele, é 5. Aí ele não imprimiu o 5. Por que ele não imprimiu o 5? Porque ele vai chegar aqui e vai testar. 5 é menor que 5? Não. 5 é igual a 5. Por isso que ele não fez. Então ele fica preso ali enquanto a condição é atendida. Então, colocando aqui, se eu colocasse um menor ou igual e rodasse, ele vai imprimir até o 5, ó. Então ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque agora a minha condição, que era o i começando em 0, era menor ou igual a 5. E pode funcionar para qualquer um. Se eu colocasse 10 aqui e rodasse, ele vai rodar até o 10. E por aí vai. Então, isso aqui é o enquanto. Enquanto ele ficar ali preso e atendendo essa condição, ele fica lá nesse lugar. Ele fica lá fazendo isso aqui. Então, ele não sai desse problema aqui enquanto alguma coisa está acontecendo. O que é o laço infinito? Então, o laço infinito é se eu fizesse, por exemplo, assim, ó. Enquanto
enquanto o i for maior que menos 1. Aqui, ó, vamos pensar comigo. O valor de i é 0. 0 é maior que menos 1? Sim. E cada vez que eu passar aqui dentro do meu laço, porque o laço é algo que ele vai ficar aqui, rodando, enquanto a condição é atendida. Então, a primeira vez, o i vale 0. Na segunda vez, o i vale 1. Depois 2, 3, 4, 5, 6, igual a gente viu. Todos esses números sempre são maiores que o menos 1. Então, olha o que vai acontecer aqui quando eu rodo isso aqui, ó. Tá vendo que tá gerando número ali infinitamente? Esse é o tal do laço infinito. Por quê? Porque ele tá rodando ali infinitamente. O que é aquilo que eu tô falando? Ele tá somando 1 e testando. E todo número que chega é sempre maior que menos 1, porque eu tô somando valores ali. Ele vai ficar preso no meu laço eternamente. Então, o laço infinito, quando ele acontece, é algo que não deveria acontecer. Então, assim, por que que não deveria acontecer? Porque fugiu ao controle do que eu tô trabalhando. Então, esse é o enquanto. Alguém não entendeu, ou, quer dizer, alguém entendeu, na verdade, só pra gente, sempre o case vai acompanhado do break. Sim, Gabriela. A gente precisa do break ali para mostrar que ele para. Agora que eu entendi o que era a questão que você queria colocar. Deu para entender minimamente esse while dessa forma ou tá muito confuso? Acho que a melhor forma é praticando, mas só para mim sentir primeiro o que vocês têm de sentimento nesse primeiro momento. Então assim. Tudo. Não, mas tudo tá sendo gravado. Todos esses pontos estão sendo gravados. Não preocupa, não. Depois vai ter o vídeo, você pausar. Tudo que vocês veem na tela é a mesma tela que está sendo gravada no vídeo. Então, assim, lá vai dar para você pausar com calma. Então, qual que é o ponto? O que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento? O if acontecia uma vez. Um teste. O enquanto, ele pode acontecer mais vezes. Quantas vezes? Enquanto aquela condição for atendida. Inclusive infinitamente, que esse caso que eu forcei aqui, de colocar o i valendo 0, e sempre que for maior que menos 1, ele vai ficar aqui. Tá. Agora eu vou tentar trazer para uma situação real, para ficar mais fácil, que vai ser o exercício que a gente fez enquanto lista. Vou refazer aquele primeiro exercício da lista, quer ver? Usando essa ideia de enquanto, ó. Faça um programa que leia 5 números e diga quantos números eram pares e quantos eram ímpares. Vamos fazer isso aqui usando o laço de repetição. Esse aqui acredito que todo mundo entendeu o que se pedia nele. Só que olha o tanto que dava para ser mais fácil isso aqui. Então, vou voltar lá para a tela do dev. E vou receber 5 números e classificar se eles são ímpares ou pares. Então eu vou ter aqui, ó, o int entrada igual a 0. Vou ter aqui o int pares igual a 0 e vou ter aqui o int ímpares igual a 0. Eu vou fazer aqui um laço que vai do i. Vou colocar o i valendo 1, só para a gente ter um númerozinho ali. E vou colocar aqui o i, vai rodar enquanto o i for maior, menor ou igual a 5, desculpa, menor ou igual a 5. E aquela ideia, 1 é menor que 5? Sim. A minha iteração aqui dentro vai ser de 1 e 1. Então ele vai rodar aqui, dentro desse laço, mesmo sem fazer nada aqui, eu sei que ele vai rodar quanto? Vai rodar aqui. O i vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Como que eu sei disso? I começa valendo 1. E aqui eu testo. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então ele vai entrar uma vez. Quando ele entra, ele soma mais 1. Então ele passa a ser 2. 2 atende? Atende. Aí depois ele soma de novo. 3 atende? Atende. Aí tem o 4. 4 atende? Atende. Aí tem o 5. 5 atende? Atende. Ele passa a ser 6. 6 já não atende. Então ele vai rodar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vezes esse laço roda aqui para mim. E o que eu preciso? Eu preciso aqui que a pessoa digite um valor. Ó, digite o porcentagem de o número.
E depois vocês vão entender o que é esse porcentagem DO aqui. É só uma forma dele aparecer na tela para mim o primeiro. É um simular o primeiro. Porque esse Ozinho aqui vai ser como se fosse aquele Ozinho de primeiro, de segundo. Não é apóstolo que chama, não. Não sei o nome que fica ali do algarismo ali que fica na frente, não. Mas enquanto visualização é isso aqui, ó. Deixa eu até rodar para vocês verem o que vai sair disso aqui, ó. Da forma que ele tá aqui, ele vai colocar pra mim, ó. Ah, tá faltando barra N, né? Porque como não tem scanf aqui, depois eu vou tirar aquilo ali. Mas aqui vai ser o I. Ó. Só de rodar isso aqui, olha o que ele aparece ali pra mim. Vou colocar pra rodar. Digite o primeiro, o segundo, aquele DO que apareceu ali, ó. O porcentagem D é só para esperar um número. Aquele O é esse zerozinho que eu coloquei na frente, só para ficar bonitinho ali. Digite o primeiro, o segundo e tal. Tá. Aqui eu vou tirar isso daqui, porque aqui a ideia é só um printf. Porque na verdade, o que a gente vai fazer aqui é um scanf. Eu vou receber esse valor aqui e guardar em entrada. Isso aqui eu vou fazer quantas vezes? 5. Porque a gente já sabe que isso aqui é um processo que se repete 5 vezes. E é o que pedia lá no exercício. E por 5 vezes eu tenho que fazer o quê? Testar se ele é ímpar ou par. Então eu vou testar aqui, ó. Se a entrada dividido por 2 pegando o resto é igual a 0. Se for, pares mais. Se não, ímpares mais. Feito isso, depois que eu já fiz 5 vezes, eu fiz o quê? Recebi um número, testei se ele é ímpar ou par. Eu já tenho a resposta do meu exercício aqui, ó, printf. A partir das 5 entradas foram porcentagem de números pares e porcentagem de números ímpares aqui. E aí quem são os Ds? Aqui um é pares e o outro é ímpares. Só para imprimir a frase, igual a gente fez no primeiro caso, rodando isso aqui. Depois eu volto com calma explicando cada parte. Tá lento para começar a processar, mas acho que tá aparecendo. Ah, peraí. Gente, o número é porque eu tirei aqui o I daqui, né? Aí ele tá esperando um número e eu não falei para ele era um número. Digite o primeiro número. 5, 6, 7, 8, 9. A partir das 5 entradas, 2 foram pares e ele cortou ali, por quê? Deixa eu ver o que aconteceu. E, porcentagem D aqui. Ficou só um porcentagem ali, por isso que ele cortou. Então, sempre que não dá o resultado esperado, alguma coisa tem errado. É só ir lá ver. E aquilo ali é um erro de execução. Então, assim, por isso que ele cortou naquele ponto. Deixa eu ver, acho que alguém mandou um assim aqui. Parece só que tá mais embaixo. Ele não precisa colocar o return 0 no while. Ah, tá. Aqui eu coloquei para rodar, não foi, mas eu vou mostrar aqui. Vou mostrar, mas a resposta está correta de quem respondeu. 6, 7, 8, 9 e 10. 5 entradas, 3 pares e 2 ímpares. As pares 6, 8 e 10, as ímpares 7 e 9. É porque a base do exercício, que é essa parte aqui do include e o return 0, eu sempre deixo ela mais isolada e eu faço com o corpo aqui pra gente, assim, só o que precisa aqui, de maneira geral. Isso aqui em nada muda, sempre vai ter nos nossos exercícios. Mas para quem estava aí no início da aula e viu como que a gente fez isso aqui para resolver na lista, vocês viram que a gente fez isso aqui praticamente 5 vezes. Quando eu uso um laço, quando eu uso uma estrutura de repetição, e é claramente alguma coisa repetida, o laço ele tem uma função determinante nisso aqui. Então, eu só joguei aqui e falei, ó, faça isso 5 vezes. E o que é legal do laço? Se eu quisesse fazer para 10 vezes, eu troco esse 5 para 10. E consigo fazer aqui tranquilamente, ó. Eu vou rodar aqui de novo, ó, e vou colocar aqui os números também. Vai aparecer para mim digitar. Tá gerando o arquivo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui 5 porque eu escrevi 5 ali, né? Eu vou até mudar isso aqui. Foram 5 números pares e 5 números ímpares. A partir das entradas, né?
Vamos tirar isso aqui, já que eu estou mudando os valores. Ele viu que foi 5 ímpar e 5 par. Então aqui vai ser 2, 4, 6, 8, 9. Vamos colocar valores aleatórios aqui. Foram 6 pares e 4 ímpares. Então assim, funciona para qualquer caso. Eu poderia aumentar isso aqui para 100. Então, a coisa boa sobre o laço de repetição, e aqui eu ficaria um dia inteiro aqui digitando, porque ele vai pedir 100 valores aqui agora. É isso. É o processo repetitivo. Se eu tivesse que fazer manualmente ali essa questão do 100, ia ficar um código gigantesco e não precisa. Então eu meio que crio uma base sobre o que eu vou ter que repetir várias vezes e eu controlo a partir do meu laço de repetição. Aqui eu coloquei para um cenário real do que a gente já tinha trabalhado. Esse é o comando while. Deu para entender isso aqui? Vou tentar deixar na tela, que esse aqui eu queria que vocês digitassem ele, esse código, para vocês verem funcionando aí de fato. Todos estão com o computador, primeiro tem que entender esse cenário, porque senão depois a gente vai ter que fazer depois isso aí, vocês fazem com calma aí também. Então, só para me entender o cenário. Alguém não entendeu nada até o momento sobre o while? E é o momento de não entender, tá, gente? Alguém? Então, assim, acredito que vocês tenham entendido. E estão vendo função para ele ali, sabe que ele serve para alguma coisa. Ou não parece algo proveitoso. Mas conversa comigo, pelo amor de Deus. Ficar conversando sozinho parece coisa de doido. Você viu utilidade nesse while? E assim, tentei trazer para aplicação de um exercício que a gente fez. Você ia comentar algo também, Isadora, Rafaela? Acho que ia, mas seu microfone parece que não tá funcionando tão... Ah, não, perfeito. É só porque apareceu para mim aqui mais ou menos como se fosse falar. Mas tranquilo. A ideia é essa. E a gente vai ter que ter um controle agora sempre sobre esse laço. Quantas vezes eu preciso repetir alguma coisa. Então, assim, esse controle vem na condição. Enquanto aquilo ali tem que se repetir. O while é enquanto. Mas ele não é o único comando de repetição que a gente tem. Vamos voltar para a teoria aqui. A gente vai conhecer os que a gente tem. E muita gente se adapta com o outro. Nem é com o while, é com o for. Quer ver? Então, esse aqui é um enquanto. E aqui ele mostra, relembrando aqui. Então, ele fica assim, ó. Leia, aqui, um processo pode ser repetido até atender ou não uma condição. Leia A e B e testa aqui. Se A for menor que B, aqui não, aí ele vai para o fim. Se sim, soma um no A, imprime o A e vai testando aqui, ó. Então assim, ele lê um A e um B e vai ficar aqui rodando enquanto eles não forem iguais aqui, dentro desse fluxo. Mas não é o nosso ponto. Loop infinito eu expliquei para vocês, é quando a gente comete algum erro e a gente não está conseguindo controlar a nosso laço da maneira que deveria. E então ele fica rodando ali eternamente. Não é o nosso ponto. Então assim, condição errônea é igual aqui, ó. X recebe 4. E eu colocar aqui, enquanto 4 for menor que 5, faça. X recebe X menos 1. Então é a mesma ideia do que eu fiz. Aqui o X começa em 4. 4 já é menor que 5. E a cada iteração eu estou diminuindo 1 nesse X. Então ele vai ser 4, 3, 2, 1, menos 1. Então assim, ele sempre vai estar muito mais longe do 5, de forma que ele sempre vai estar atendendo a condição. Ou se eu não mudar o valor, igual tá ali, ó, X recebe 4 no primeiro momento, e enquanto o X for menor que 5, ele vai ficar ali. Se eu não mexer nesse 4, o 4 sempre vai ser menor que 5, então ele vai entrar no loop infinito. Então
Então eu tenho que ter iteração, por isso que tem aquele i++ ali dentro do nosso código, tem que mudar esse valor, a condição vai se alterando, porque senão eu fico preso. Então assim, e não é a nossa intenção ficar preso ali dentro. Então o comando de while, o teste é no início. Então primeiro eu testo, e depois eu dou a sequência de comandos. Essa informação é importante porque eu tenho o do while. Primeiro ele faz, e depois ele testa. Então assim, se ele não atender a condição, ele nem faz nada. Então ali, se em algum momento eu pegasse e colocasse, quer ver? Vamos voltar aqui para o dev, só para mostrar isso na prática. Ó, se aqui em algum momento eu colocasse aqui o i, aqui vamos deixar com 5, igual era o nosso valor inicial aqui. O i valendo 6, por exemplo, aí rodasse, ele vai acontecer nada. Ele vai imprimir aqui, a parte das entradas foram 0 pares e 0 ímpares, porque não... Em hora nenhuma ele pediu para me digitar. Por quê? O 6, ele não é menor ou igual a 5, nunca. Então, nem se enquadrou aqui. Foi um problema que a gente nunca nem teve aqui. Vamos colocar dessa forma. Então, não se aplicou de maneira geral aqui. Não foi um problema para nós ter que trabalhar isso aqui. Então, não é o nosso ponto. Tá. Voltando então para o PDF. Esse é o teste no início, um dos mais usados. Então aqui ele explica, né, ainda sobre o comando while, vamos seguir por ele. Eu faço um programa que mostra na tela números de 1 a 100. Então eu teria que colocar printf 1, 2, 3 e por aí vai. A solução de cima é inviável para valores grandes, principalmente se fosse depois para 1000, depois para 1 milhão. Então assim, agora dentro de um cenário onde a gente conhece o laço de repetição, eu posso simplesmente colocar aqui, ó. Coloco o número. Esse número eu comecei ele com 1 e coloquei. Enquanto o número for menor ou igual a 100, que é o meu limite, eu imprimo um número e somo mais um nele. Pode ser número igual a número mais 1, ou igual eu já estou utilizando lá e recomendo que vocês façam, número mais mais. O mais mais sempre soma mais 1 a cada iteração. O menos menos sempre tira mais 1 a cada iteração. Isso já está no material de vocês também. Então aqui ele vai rodar 100 vezes. A qualidade e a vantagem sobre esse comando de repetição é que para 100 eu teria que ficar aqui 1, 2, 3, 4 até 100. Aqui ele roda para 100. Mas esse aqui, se eu quisesse partir de 100 para 1000, eu teria que ter um trabalho gigantesco. Esse aqui, se eu quero de 100 para 1000, eu boto um 0 aqui na frente. Só mudar esse número, todo o resto já funciona para que isso escale, vamos dizer assim. Faça um programa para ler 5 números e mostrar o resultado da soma desses números. Então, esse aqui é um de soma, por exemplo. Ó, o que eu teria que fazer? Ele coloca aqui 5 valores, digito o valor, digito 5 valores, depois eu somo esses valores e dou o retorno. Então, aqui um código simples sobre uma soma, coisa repetitiva. Aqui está mostrando como que isso poderia ter sido feito, e mais um tipo de exercício, ó. Então aqui eu coloco aqui um valor só, e não mais a variável valor 1, valor 2, 3, 4 e 5. É um valor só, uma soma e uma contagem. A soma começa valendo 0, a contagem começa valendo 1. A contagem vai rodar enquanto ela for menor ou igual a 5. Então se ela começa em 1, ela vai rodar para 1. E ela que vai ter iteração, né? Ela soma de 1 em 1. Ela vai rodar para 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vezes, esse processo vai de 5 vezes. O que se faz 5 vezes? Eu leio um número, somo ele com a minha soma anterior e itero a contagem. Então eu vou receber 5 números e contar eles aqui. E no final eu vou imprimir essa soma. Algo que é diferente aqui, dentro desse código, depois pra vocês olharem com calma, é que ele está aqui aparecendo porcentagem, ponto 2Fs. E até agora a gente só viu porcentagem D, porcentagem F. O porcentagem ponto 2Fs é um arredondamento de casas de vírgulas. Então assim, o F é um float, tem casas depois da vírgula. Quando eu coloco aquele ponto 2, é o número de casas que eu vou ter depois da vírgula ali, para ficar um número organizado. Vamos ver isso na prática, só para vocês entenderem ali. Então vou pegar e mostrar isso, para ficar mais bonita a visualização muitas vezes. Quer ver? Deixa eu voltar para cá. Para vocês entenderem, vou fazer aquele de soma ali, igual ele está ali. Ó. Então ele tem aqui o i, que normalmente é o que a gente vai usar, o que ele está chamando de contador ali.
Na maioria das vezes a gente começa com 0 e não com 1 igual tá ali. E eu já vou até começar a fazer com 0 para tirar vocês, vamos dizer assim, do vício de entender que as coisas começam em 1. Em programação as coisas começam em 0, tudo parte do 0. A gente tem mais um conceito que a gente precisa ver depois, que é vetores. E os vetores inicializam em 0. Então tudo a gente trabalha em 0. E aqui a minha condição vai ser o quê? Enquanto i for menor que 5, isso aqui é um laço que roda 5 vezes. Para a gente ter padrão sobre isso aqui, eu já sei que isso aqui roda 5 vezes. Por que que é 5? Porque ele vai testar aqui, ele vai rodar como 0, o i, né? 1, 2, 3 e 4. Quando for 5, vai ser 5 é igual a 5, ele não entra. Mas eu quero 5 iterações, eu quero que algo aconteça 5 vezes. Isso aqui me atende. Mas lembrando, vamos habituar a partir do 0. Lá também tinha lá um float valor. E tinha um float soma. Todo mundo partindo de 0. O que ele fazia aqui era digitar um valor. Então aqui um printf, digite o porcentagem de valor. E aqui eu vou colocar i mais 1. Porque eu gosto daquele primeiro, segundo e tudo mais. E volto explicando isso aqui. Quem eu estou buscando aqui é esperado um float, que é aqui o valor. Esse valor eu vou guardar em soma, mas é soma igual a soma mais valor. Igual tá no slide ali, nada de diferente. E ao final aqui eu vou imprimir a soma. Soma igual a porcentagem, aqui ponto 2f, soma. Vamos ver o que sai disso aqui, ó. Só pra gente ver o resultado disso. Deixa eu ver o que é aqui. Aqui. Eu coloquei o símbolo errado, né? Vamos só rodar e vamos colocar aqui, ó. Digite o primeiro valor. Por que ele apareceu o 1 e o 0 enquanto valor ali? Porque no meu código, e depois eu rodo de novo, eu coloquei aqui, ó, porcentagem D e aquele Ozinho. O meu I começa valendo 0, mas eu forcei um I mais 1 para sempre ser 1, 2, 3, tá 1 na frente. Eu posso ter esse controle. Eu não preciso inicializar ele em 1 para usar ele como 1. Vou colocar os valores aqui, 5, 6, 7, 8 e 9. A soma deu 35, ó. 35.00. Por quê? Porque eu defini duas casas depois da vírgula. Se eu tivesse colocado aqui o 3, ó, olha o que sai. Ele é só questão de estética, só porque é o que tem de diferente nesse código. 35.000. Se eu coloco só o F, que era a forma que a gente trabalha, ó, olha o que ele faz. Ele tem várias casas depois da vírgula. Olha lá, fica feio esse número ali, né? Então, assim, ele faz isso aqui, então eu posso colocar aqui um ponto 1 e tudo mais. Só para que, quando vocês olharem o slide ali e não entender aquele 2, vocês entenderem o que é ali. Acho que deu para entender o que é o ponto desse 2.f. Mas, e o código? Era só para a gente sair de um cenário repetitivo aqui de 5 vezes a mesma coisa para um cenário que eu pego essa questão que se repete e jogo dentro de um laço, fazendo ele repetir de maneira organizada. E, mais uma vez, aqui, para 5 eu teria que, se eu tivesse que escalar isso aqui para 10, eu teria que dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer aqui mais várias vezes esse exercício da forma que ele está já organizado dentro de um laço. Simplesmente, se eu quisesse rodar isso aqui para 10 vezes e não mais 5, era só colocar o 10 aqui, tiro o 5 daqui e coloco o 10. Ó, e posso fazer essa soma aqui também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deu 55. Eu consigo escalar isso aqui da forma que eu quiser. Então, o que eu preciso para laço de repetição é entender essa ideia que eu posso escalar isso aqui, ó. Coloquei até 100, então tem que digitar coisa pra caramba aqui para conseguir chegar em 100, mas só para mostrar que funciona para 100 aqui. Vou dar como entrada aqui qualquer coisa. Ele somou, deu 905 aqui para mim. Então, independe da quantidade, eu consigo fazer processos repetitivos. Tá. Aí esse aqui é o while e tá mostrando, eu tenho o comando do while.
eu vou explicar o do while, mas já sugerindo, não utilize o do while, primeiro ele executa, depois ele testa a condição. Ele se aplica para alguns casos onde a primeira vez eu quero que seja feito independente de qualquer coisa. Mas até pela forma que a gente aprende baseado em condição. Então, assim, não parece fazer muito sentido pra gente a primeira vez a coisa acontecer. O que ele faz aqui? Só pra vocês entenderem. Do e o while fica assim, ó. O que muda aqui? Vou colocar aqui enquanto i for menor do que 5. Se eu rodar isso aqui, ó, da forma que ele tá, só troquei. Não tá na tela pra vocês, não acredito. Quer ver? Deixa eu fazer de novo. Vou voltar o meu código do jeito que ele tava. Ele tava assim da última vez que a gente viu. E originalmente aquele para 5 tava assim, while e menor que 5 e tudo mais. Tá. O do while, ele passa a ser de que forma? Aqui em cima fica do e onde fecha a chave é que vai ter a condição while e menor que 5. Se eu rodar isso aqui, ó, desse jeito que ele tá, aqui tem um ponto e vírgula. Se eu rodar isso aqui do jeito que ele tá, ó, olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4 e 5. Nada mudou. Nada mudou. Porque qual que é o ponto? O do é que uma vez ele vai fazer independente de qualquer coisa. Como assim? Se eu colocasse i igual a 10. Pensando em while, e esse while estava aqui em cima antes. 10 é menor que 5? Não. Ele nem entraria aqui, ele nem faria nenhuma ação. Se eu rodo isso aqui, ó, olha o que ele faz. Ele vai pedir para me digitar um número. Eu coloquei aqui um 5. E ele deu a soma aqui igual a 5. Mas quando ele chega aqui embaixo e faz o teste, e faz assim, 10 é menor que 5? Não, ele nem entra. Mas uma vez, ele fez independente de qualquer coisa. Porque ele é o quê? Do é o quê? Faça enquanto. Então, primeiro ele fez. Depois ele testou. E não é o que a gente quer. A gente quer primeiro testar. E depois a gente quer depois executar. Deu para entender o que é a ideia sobre o do while? Não falo nem a aplicação, porque a aplicação dele depois a gente vai ver com calma. Mas deu para entender o que ele faz? Uma vez vai acontecer independente da condição. Ou alguém não entendeu? Alguém, por favor, se manifeste. Pode falar, João. Ou digitar, se você tiver sem microfone. Não tem problema não. Não tem problema ter ficado em 2 páginas, não. Pode deixar ele com 2 lá, até porque a gente não tinha o conceito de while ainda, não tinha o conceito de laço. Pode manter do jeito que era, não se preocupa não. Mais alguém? Mas basicamente é isso, gente. O que muda de um para outro é essa ideia e o while, ele testa primeiro e se entrar aqui, ele executa os comandos. O do while, ele executa uma vez e só depois ele testa. No ponto igual eu tinha colocado aqui do 0, onde tipo ele vai acontecer para todas as vezes ali perfeitamente, eu não vou ter problemas. Mas eu prefiro executar o while. E aí vem um terceiro cara aqui, e a última informação da nossa aula, que é o for. Que normalmente é o que as pessoas mais gostam. Ele tem um formato um pouco diferente, mas é como se ele tivesse ali um corpo onde ele traz todas as informações. E por isso que as pessoas gostam mais dele. Ele tem uma cara que é o que? For, uma inicialização, uma condição e um incremento numa linha só. Então assim, aqui a gente tem isso acontecendo. Eu vou voltar ao que estava aqui antes para a gente comparar. Aqui estava assim. E com o while, vocês falaram para mim que estava todo mundo entendendo. Estava todo mundo muito tranquilo ao que se parece. O while era isso aqui. Tá. O que é o for?
Eu vou comentar esse bloco aqui e vou fazer a mesma coisa, só que com o for. E depois volto explicando aqui o que é o ponto dele. O for, ele é o seguinte. For, ele primeiro, a primeira parte que ele tem dele ali é colocar a inicialização. E é isso que aparece lá no slide. Eu vou voltar lá no slide. Cadê? Deixa eu colocar aqui no slide. Inicialização. Iniciar as variáveis. Iniciar o contador. Quem que é o nosso contador no while? Até o momento foi o i. Ó. Esse i é quem eu controlei para fazer as coisas. Igual tá aqui, ó. O i igual a 0 e tudo mais. No for, então, eu inicializo esse contador. Eu falo, ó, meu i é igual a 0. Eu defino isso aqui. E depois coloco vírgula. O segundo ponto no meu for é a condição. Condição é o que eu já tinha no while. O while que está aqui dentro é a condição. Então, i menor que 5. Está aqui também. E a última parte que tem no for aqui é a iteração. Cadê? Deixa eu voltar lá no PDF. Iteração. Que é como que aquilo ali vai escalar. E mais. Então, tá aqui. Só com isso aqui eu tenho todos os cenários que eu já tinha ali antes. E o que eu vou precisar fazer aqui? Ó, vou ter que copiar e colar aqui as outras coisas. Ó, vou digitar o valor, vou buscar o valor e vou adicionar na soma. Vou tentar deixar, fica tudo numa tela só. Vou tentar baixar isso aqui. Isso. Assim pra mim fica bom. Eu só quero falar pra vocês que isso aqui é a mesma coisa e isso aqui, ó. Essas duas coisas aqui são a mesma coisa. Olha aqui, ó. Int 0, int i igual a 0. Esse i igual a 0 tá aqui. Só que aqui no while ele tem que ficar de fora. Eu tenho que ter criado esse i antes. Oi? Ah, então... Obrigado por avisar. Agora sim, agora eu consegui. Ó. Aqui é o que eu tinha em while, tá em azulzinho porque tá comentado. Aqui é a mesma coisa no for. Em while vocês tinham dito pra mim que tinham entendido. Então vamos colocar aqui, ó. Int i igual a 0. Ele já tinha que ter sido criado antes. Ele tá criado aqui em cima, mas ele tinha que ter sido criado antes. Beleza. O while tem a condição. Aqui está a minha condição, ela fica aqui no meio. E aqui tem o i++, a iteração. Aqui a iteração fica aqui. Então tem gente que prefere esse, porque numa linha só ele já entende o todo sobre o exercício. O while tem que ter o controle de inicializar antes. Eu vou ficar controlando sempre a minha condição. E a iteração é dentro das ações do laço. Agora no for, numa mesma linha, eu tenho primeiro a inicialização, a condição e a iteração. A forma de execução é a mesma. Aproveitando isso aqui, deixa eu só ver. Ah, aqui é ponto e vírgula, desculpa. Entre eles aqui, ponto e vírgula. Mas o que vai acontecer aqui, o processo é o mesmo. Ó. Na hora de rodar isso aqui na tela, vocês vão ver que ele vai fazer 5 iterações do mesmo jeito. Se eu trocar aquele 5 por 10, ele faz do mesmo jeito. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Deu 15. Se eu trocar isso aqui para 15, por exemplo, vou rodar aqui, ele vai pedir 15 valores. É só uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Mas muita gente dentro da programação prefere usar o for, que é esse cara que dispõe tudo numa mesma linha. Aqui eu tenho que ter a condição. E assim, eu enquanto aluno, eu gostava mais do while do que do for. Não sei se eu comentei isso na sala de vocês. Não, acho que foi na turma de desenvolvimento web que eu comentei. Eu, enquanto estava cursando, eu só fiz com o while. Depois que eu passei a dar aula, eu passei a gostar mais do for. E prefiro ensinar o for, que a pessoa numa linha controla tudo. Mas pra mim, e aí tanto faz, tá, gente? Pra mim, eu preferi o while, por quê? Quando eu aprendi o C, eu achei o while muito mais próximo
do se. Porque o while é um se o tempo inteiro, é um se que se repete. O for também é, mas assim, a cara do while é igual a cara do se, ó. É só um comando e a condição. Aqui eu tenho muita informação. Então assim, aqui eu tenho inicializar a variável que vai ser minha variável de controle, que é o i. O i começa em 0. Eu vou com o i aqui enquanto o i for menor que 5. E a cada giro do meu laço, eu vou somar 1 no i. Aqui eu tinha isso também, ó. O i começou em 0. A minha condição é que enquanto esse i fosse menor que 5. E a cada vez que ele passasse aqui, eu somaria esse 1 aqui também. Esses outros 3 comandos, que é imprimir, buscar valores, somar, aconteceu da mesma forma. Mas assim, todos dois funcionam iguais. É muito mais questão de gosto. Enquanto lista, né, enquanto exercício, eu vou pedir para vocês usarem os dois. Até para vocês exercitarem os dois, aprenderem os dois, e aí vocês vão escolher, gostei mais desse, gostei mais daquele. E aí vão ter dúvidas, vão ter algumas coisas e alguns problemas nesse meio do caminho aí, que aí vai ficar mais fácil a gente se entender dentro disso aqui. Então assim, o que eu tô pensando? Tô pensando para a próxima quinta, se possível, não sei se vocês já têm alguma coisa, naquele terceiro e quarto horário ali de quinta à noite, a gente ir para o laboratório para a gente resolver a lista que eu vou passar para vocês de laço de repetição. Que vai ser importante a gente tirar a dúvida e a gente usar esse tempo aqui. Será que é possível? Vocês já têm alguma coisa marcada para quinta-feira? Ali 8h20. Quinta-feira, 8h20 da noite. Porque vocês têm aula até 8h10, salvo engano, né? Vocês têm 3 horários, então, na verdade. Não temos nada marcado nos últimos. Mas vocês têm aula até 9, né? Então, assim, mas aí eu posso ficar lá esperando mais um pouquinho, não tem problema não. Mas, assim, mais para tirar essas dúvidas iniciais, ou assim, na verdade, eu vou conversando depois, eu pergunto pra Isadora como que isso rendeu durante a semana. Porque vai ter esse vídeo aqui também, então a pessoa consegue desenvolver. Mais uma vez eu vou passar a lista, vai ter esse vídeo, e aí, para vocês estar fazendo esse tipo de exercício, e aí o exercício vai estar especificando, faça com while, faça com for, faça com do while, mas no sentido de entender eles ali. E aqui tem uma explicação bem tranquila sobre cada uma deles aqui. Aqui tem o comando break associado a ele aqui, que eu não vou explicar ele no primeiro momento. Repetição aninhada também eu não vou explicar nesse primeiro momento aqui. Mas nada mais é que um for dentro de um for, isso aqui a gente vai ter. O break a gente já viu lá no switch case, então assim, é para parar um comando. A nossa aula aqui, o nosso ponto era só conhecer o while, do while e for. Então, para fixar aqui mais uma vez, qual que é a ideia? O while, e vou voltar até aqui para o código. O while é aquele que eu tenho a condição, enquanto ela é atendida, eu fico aqui rodando aqui dentro. O do while é aquele que uma vez ele vai executar e depois, enquanto a condição vai ser atendida. E o for, ele é muito parecido com o while, só que numa linha só eu tenho todas essas informações. Vou fazer mais um aqui de for para fazer mais sentido. Vou colocar aqui como se fosse assim, ó, um exercício, onde eu quero, ó, imprima os 100 primeiros números pares a partir de 0. Eu quero imprimir, não, os 10, né? Vamos para os 100, não. Vamos para os 10 primeiros números pares a partir de 0. Quero que vocês me ajudem aqui. O que vocês me sugerem aqui enquanto lógica? Não vou nem colocar o comando, não. Independente se com while ou se com for, qual que é uma lógica aqui para mim imprimir os 10 primeiros números pares a partir de 0? Que a gente sabe que são quem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Nem sei aqui, já passou de 10. Mas são esses caras, eu preciso imprimir isso aqui. O que vocês me dão de ideia de criar um software automático aqui, um algoritmo automático? E aí podem falar, é a ideia mesmo. O que eu crio aqui
para eu fazer isso aqui de forma automática, que funciona para 10, mas depois eu posso mudar para 20 e tudo mais. Alguém consegue me sugerir alguma ideia? Ninguém? Estão sem ideia, hein? Mas vamos lá. O que normalmente a pessoa faria aqui? E é o erro mais comum do aluno quando a gente faz isso aqui. Ele faz um laço aqui, onde ele fica aqui rodando durante um tempo, né? Pegando esses valores e testando se o número é par. Porque toda vez que agora associar par, ele acha que ele tem que associar o número par. E não precisa. Aqui era simplesmente, eu posso colocar aqui, ó. Enquanto o i igual a 0, eu quero os 10 primeiros. Vou fazer aqui, ó, while. Eu vou fazer com for, né? Que eu falei para vocês que eu quero fazer com for. Então, for aqui. I igual a 0. I menor que 10, porque eu quero que isso rode 10 vezes. E mais. Esse laço aqui, eu garanto que ele só vai rodar o quê? 10 vezes. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter aqui um número, número. Começa valendo 2. E a cada passada dele, eu vou colocar aqui número é igual a número mais 2. E mandar imprimir, ó. Printf aqui. Vou colocar aqui porcentagem de espaço. Quem eu estou imprimindo aqui é número. Olha o que sai disso aqui, só para vocês entenderem. Quando eu rodo aqui, ele está processando. Ele imprimiu para mim lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se eu aumentar isso aqui para 20, vão ser os 20 primeiros números pares. Eu rodo aqui, ele vai aumentar aquele número ali. Depois poderia ser 100, poderia ser 200, poderia ser 2.000 números pares. Não importa, porque a lógica sobre isso aqui é o quê? É que número par, para ele continuar par, eu vou somar de 2 em 2. Então eu parti do 2, e a cada vez que ele vai aqui no laço, ele vai aqui e soma mais 2. E esse número aqui vai me falar o quê? Quantos números eu quero. Eu tinha colocado 10 e poderia ter sido com os ímpares. Então assim, para ser ímpar é só trocar aqui para 1. Ok, vai ser 1, 3, 5, somando de 2 em 2 é a mesma coisa. Então funciona para ambos os casos. E aqui é só para me ter o controle sobre o que eu estou fazendo. Então a estrutura é que manda muito aqui. Ó. O for é que vai me mandar essa ideia. Se é algo que eu quero que rode 10 vezes, é isso que vai acontecer. Ó. Eu comecei em 0, enquanto o 0 é menor que 10, eu somei de 1 em 1 aqui. Se fosse para 20 vezes... Se fosse para 200 vezes, para 2.000 vezes, é só isso que eu tenho que controlar. Sempre partindo do 0. Ah, eu não entendi com 0, mas eu entendo com 1, enquanto 1 menor que 10 aqui. Isso aqui roda 10 vezes? Roda também. Roda para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é um problema. Mas eu já vou começar a fazer sempre com vocês aqui, começando em 0, que a gente vai ter um próximo conceito que é vetor, e o vetor ele se inicializa em 0. Então é importante a gente se habituar com isso aqui. Então isso aqui é a mesma coisa, e isso aqui também, ó, i menor que 10. E mais. Que o i já está criado aqui em cima. Esses dois aqui são compatíveis, que também é igual. A mesma coisa aqui, se eu fizesse aqui, while i menor que 10 aqui também. Os três que a gente aprendeu hoje. Essas três coisas aqui fazem a mesma coisa, desempenham do mesmo jeito. Tudo é questão de gosto. Esse aqui eu não recomendo. Por quê? Porque uma vez ele vai fazer de toda forma. E a gente vai perder controle sobre alguma coisa. Porque algumas vezes ele vai entrar, não está atendendo a condição e eu gostaria que atendesse a condição. Então, assim, eu perco mais controle. Agora, nesses dois aqui, tanto no for quanto no while, ele só funciona
se a condição for atendida. Então tem um controle muito maior. E aí é disposição física de gosto mesmo. E o que acontece algumas vezes, e por que as pessoas preferem usar for, é porque as pessoas esquecem de colocar o incrementador aqui. E se eu esqueço de colocar esse incremento, o que acontece? Vira laço infinito. Porque aí o i sempre vai ser menor que 10 e ele fica rodando o resto da vida. Agora, quando eu uso for, como o incremento já vem aqui, eu nunca esqueço. É a falha básica do while, é esquecer o incremento. E aí vira laço infinito. Por isso as pessoas optam por for. Mas é questão pessoal sobre isso aqui. Deu para entender minimamente esses comandos de repetição, gente? Alguém ainda com dúvida? Que agora é praticar. Então assim, a gente até parece que entendeu, mas a gente só sabe que não entendeu, ou só tem a dúvida de fato, ou só vai entender de fato fazendo. Então assim, alguém não entendeu nada para a gente não avançar sem o entendimento, pelo menos mínimo, de vocês. Não, mas essa é mais ou menos a ideia mesmo. É rever ali, vai ter o slide também e tudo mais. E começa talvez até pelo exemplo que foi o que eu utilizei, que foi aquele do exercício 1 da lista, que era o de ímpar e par ali e tudo mais. Porque é um exercício que você já domina, você já entende esse controle de ímpar e par. Então assim, o que vai estar mudando é que antes vocês fizeram um processo repetitivo de receber 5 vezes. Então 5 printf, 5 scanf. Agora você vai tentar encurtar, de forma que com um comando você repete aquilo ali, você faz aquilo acontecer 5 ou mais vezes de forma muito mais fácil. É conhecer e exercitar o for, o while e o do while. E vai ter uma lista, né, ou alguns poucos exercícios aí para vocês ter essa oportunidade de exercitar isso aí. Tranquilo? Então, assim, o conceito de hoje era isso. Eu vou subir o material, então, dessa aula, desse comando de repetição. Ele ajuda. Eu vou subir também o vídeo dessa aula já daqui a pouco no YouTube. Ele vai estar lá no Atividades de Aula. Então, assim, para quem ainda não encontrou, reforçando, é só ir lá na guia geral. Ele aparece lá. Você vai em geral e aí vai estar lá Atividades de Aula. Tudo fica por lá. Assim que eu subir o vídeo também, eu já vou mandar lá para a Isadora, que é representante, para ela avisar vocês que o vídeo já tá lá. Vocês vão ver que a atividade já vai aparecer lá. Eu vou tentar marcar alguma coisa com vocês já na quinta. Acredito que na próxima semana eu já retorno presencialmente para o ENG e tudo mais. E aí a chamada vai ter. Eu tô controlando a parte das pessoas que estão aqui, ó. Eu tenho esses nomes aqui, todos aqui, registrados. E eu consigo pegar aqui. Então, 23 pessoas, né? Aqui, ó. João, Amanda, Ana Paula, Aparecida, Ana Paula da Cunha, Bianca, Cleison, Eduardo, Gabriela Stephanie, Bianca, Heitor Henrique, Isadora Rafaela, Júlia Naira, Júlio César, Leandro, Lívia, Márcio Lopes, Maria Clara, Maria Laura, Mirela, Otávio, Rafael, Raquel e Suelen aqui. São os que estão presentes aqui para mim. Então esse vai ser o controle de chamada aqui. E, salvo engano, o pessoal tinha respondido, estava em 27 a última vez que a Isadora tinha me passado lá a lista das pessoas que responderam e tudo mais. Até que teve muita gente. E depois, para esse caso específico, se em algum momento tiver algum problema relacionado à chamada, vamos dizer assim, lá na frente, eu vou reconsiderar esse dia de hoje, no sentido que alguns vão assistir por vídeo, sempre para assistir de casa tem alguém que tem problema com conexão, tem problema com a internet, então assim, acontecem especificidades. Então assim, para a aula de hoje não preocupa de todo com a chamada, a ideia era mais vocês estarem presentes por conta de dúvidas, apesar que vocês perguntaram muito pouco. Então assim, esse formato de aula online não funciona tanto para nós não, isso aqui já está visível. Porque em sala vocês perguntam mais, vocês têm mais dúvida, eu vou mais ajudar vocês lá na cadeira. Aqui já foi mais... conversei com uns 3, 4 aí. Então, assim, não funcionou tão bem,
mas não sei se agregou. Então, assim, vamos ver o resultado disso na hora de fazer a lista. Talvez vocês não tiveram dúvida mesmo. O visual ali de estar na tela de vocês ajudou também. Então, a gente vai entender. Então, eu vou finalizar a aula por aqui. E aí, assim que tiver tudo certo, subo a atividade e subo o vídeo. Qualquer coisa, eu estou à disposição aqui no Teams também. Se mais alguém ainda não conseguiu instalar o Dev, está com algum problema, não instalou ainda, não conseguiu rodar no ambiente online. Quem está fazendo pelo celular pode seguir mandando as prints, não é um problema. Pode deixar daquele jeito que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição também. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não, então acho que fechou. Então, como diz aí o Cleiton, bom dia, bom final de semana a todos. Até a próxima semana então, gente.